Olá, amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente, já aproveitando o gancho do 13º, estou indo para o 14º vlog sobre os 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa. Quem ainda não assistiu essa playlist, por favor, assista, porque foi difícil. Não foi fácil tomar a decisão de contar sobre a minha vida, tá? Envolve pessoas que passaram pela minha vida, envolve meus familiares. Não é tão simples assim. E pior de todos é ter que lembrar de cada uma dessas histórias para trazer para vocês. Mas as coisas vão aparecendo aqui. Eu estou com a ajuda dos meus amigos universitários. Quem não sabe quem são os universitários, vão lá nos responder nos inscritos, porque já foi perguntado e eu já respondi, tá? Então vamos lá. 14º vlog sobre o tio Spooky. Pois é, eu tava falando no 13º vlog, quando eu parei, a respeito de dois guias, dois mestres, que eu considerava mestres, porque eles me ensinaram muita coisa, e mestre com o intuito de mestre em termos de professores, tá? Eram pessoas que tinham muita história na vida passada, né? Porque eles se foram, eram dois médicos que passaram de uma maneira muito legal na minha vida e que me auxiliaram demais. Naquela época, então, eu tinha um cachorro em casa. Tinha um Luli. O Luli cresceu com a gente. Brincava na rua, se divertia e tudo mais, mas meu pai, ele nunca permitiu o cachorro em casa. Meu pai, ele achava que o cachorro, ele era para proteger a casa, então ele ficava na garagem. Mas tadinha do cachorro, às vezes fazia muito frio, eu tinha muita dó. Então quando meu pai saía para jantar com a minha mãe, ou eles tinham alguns compromissos, eu abria a porta e deixava o Luli entrar. E o Luli aprontava demais. O Luli brincava com a gente, pulava nas camas, ele dormia na minha cama. Aquele cachorro foi algo importantíssimo na minha vida. Tá? O Luli tinha um grande ciúmes da gente, tanto meu irmão quanto eu, por incrível que pareça. E ele não gostava muito que nós ficássemos na rua, brincando com outros meninos. E ele ficava doido. Ele queria que a gente ficasse dentro de casa. Às vezes ele se soltava e aí era um problema. O Luli corria atrás dos moleques da rua. Cada um ia para um lado, pulando o muro em cima do terreno baldio, desesperados. Que o Luli pegava, larga meus meninos, e lá ia ele, mordia o pé de todo mundo, mordia o meu também, é sério. Eu usava aquelas galochas de à prova d'água, sabe? Que era uma maneira da minha mãe evitar com que a gente quebrasse os pés. Aí o Luli soltava e ele vinha correndo, ele me puxava para dentro de casa, segurando a galocha. E lá ia eu e o cachorro puxando. Isso é verdade. Tá? Então ele tinha um ciúmes horroroso da gente, ele não gostava da gente ficar brincando na rua dessa maneira. E não sei o que era aquilo, mas era uma maneira do Luli ser carinhoso, dizendo, volta que você é meu. Tá bom. Ele devia ter 15 anos de idade já. Depois daquela experiência que eu tive do pós-mortem, de ter visto o túnel, visto a minha bisavó, do acidente de carro, e agora eu tinha esses dois guias se fazendo presentes, parece que Deus colocou também uma energia mais pesada, o mal se fez mais forte dentro da minha casa. Meu pai, ele continuava enfurecido com o trabalho, meu pai continuava mal com certas situações do trabalho, meu pai, ele ainda estava carregando aquelas criaturas e entravam e saíam. Toda vez que meu irmão e eu, nós andávamos pela casa, às vezes quando meus pais saíam, a gente tinha certeza de que tinha alguém mais lá dentro. O pior de tudo é que é o seguinte, vocês lembram do primeiro vlog, quando eu descrevi a minha casa? Se vocês não lembram, assistam, porque lá tem a descrição da minha casa, é importante para que vocês entendam tudo o que acontece, tá? A casa era grande, era uma casa antiga, era uma casa, como eu te falei, eu tinha 7 anos de idade quando mudei para casa, eu nasci em 1975,
Então a casa foi construída mais ou menos em 1983, 84, por aí, tá? E essa construção, obviamente, hoje é antiga. Ela era uma casa extremamente alicerçada, uma casa antiga de concreto. Não tínhamos piscina, mas nós tínhamos um gramado grande. Então botávamos os filhos para andar no gramado mesmo. De qualquer maneira, existia uma sala que ninguém entrava. Era uma sala que tanto o meu irmão quanto eu, nós tínhamos muito receio de entrarmos sozinhos. Parece que todas as vezes a energia repelia os moradores da casa. Então nós tínhamos uma casa mais ou menos de 2 andares. Na parte de baixo eram as salas onde meus pais recebiam os amigos, as visitas e tudo mais. E em cima ficavam os quartos, tá? Muito bem. Sempre quando nós estávamos sozinhos, a gente evitava descer lá. Nós não nos sentíamos bem. Parece que tinha uma energia crescendo lá embaixo, uma energia mais agressiva, uma energia que era misteriosa aos nossos olhos. Mas nós sentíamos aquilo. Poderia ser um medo de criança. E naquela época, o medo de criança eram histórias fantasmagóricas contadas pelos meus vizinhos da Alemanha, que era da casa do lado, ou mesmo as histórias de terror contadas por outros vizinhos, que traziam seus amiguinhos para a gente brincar e tudo mais na rua, jogar bola, brincar de bonecos de comandos em ação, essas coisas. Então, nós crescemos com historinhas, não como hoje, não tínhamos Slenderman, não tínhamos Annabelle, não tínhamos nada disso. Nós tínhamos o Bicho-Papão, historinhas desse tipo, que nos deixava, obviamente, assustados, tá? O Jason veio bem depois, o Tubarão, né, veio bem depois, mas nós tínhamos, obviamente, esse receio de que alguma coisa poderia puxar o nosso pé à noite. E se eu não me falha a minha memória, minha mãe colocava esses medos nos filhos também, dizendo, olha, se você não dormir, vai vir o bicho-papão e vai puxar o seu pé à noite. Então, eu dormia com os pés completamente recolhidos, né? Eu não conseguia nem esticar o pé porque eu tinha medo do bicho-papão puxar o meu pé à noite. E puxou. Puxou. Tá? Os universitários estão confirmando aqui para mim. E aquela sala era um grande mistério e ela foi se potencializando ao longo dos anos. Ela foi ficando extremamente mais agressiva, nada aconchegante e bem misteriosa. E ali aconteceu muita coisa. E muita coisa mesmo, tá? Toda vez que meu pai chegava em casa, umas 8 horas para jantar, meu pai sempre chegava que parecia um soldado. Você escutava os passos pesados dele, desde a entrada da cozinha até o quarto. Era uma tensão, porque nós sabíamos o senso de humor, como ele estava, a partir do modo de como ele andava. Se ele andava pisando forte e rápido, nós sabíamos que ele estava bem nervoso e que teve um dia horroroso. Se meu pai ficava mais tempo na cozinha conversando com a minha mãe e andava mais devagar, a gente sabia que pelo menos ele estava com um senso de humor. O que era raro, bem raro. Toda vez que meu pai entrava e saía, certas manifestações aconteciam. As manifestações parece que ficavam mais fortes. A questão é, de onde estavam vindo essas energias? Será que elas já estavam na casa esperando meu pai ou meu pai as trazia do trabalho para dentro de casa? Isso a gente nunca soube. Obviamente, hoje eu posso dizer com segurança de que tinha muita coisa da casa que potencializava a ira do meu pai e muita coisa do trabalho dele, que ele trazia para dentro de casa e que a combinação dos dois fatores fazia o meu pai ficar bem agressivo, mas bem agressivo. A manifestação lá em casa, quando meu pai saía e a gente ficava até tarde brincando com a babá, que meu pai chamava, né? Já era uma senhora, e ela cuidava da gente, nós escutávamos certas coisas. Eu escutava mais. Meu irmão, ele nunca falava sobre isso. Meu irmão nunca se sentiu confortável para falar sobre o mundo espiritual e as coisas que o rodeavam. Então, eu sempre escutava vozes, eu sempre escutava
manifestações, batidas e passos, principalmente os passos. Os passos eram coisas que me deixavam bem preocupados porque, obviamente, com a aproximação dos passos, eu sabia que tinha alguém mais perto. Com o distanciamento dos passos, eu sabia que eu já estava mais tranquilo em resguardo. Mas era raríssimo esses passos ficarem bem longe da gente. O problema é quando nós escutávamos os arranhados nas portas, ou quando se faziam presente os olhos vermelhos, enfurecidos. Toda vez que a gente passava pelo corredor que distribuía os quartos, eu sempre fechava as portas, porque eu sabia que tinha alguém lá dentro, em qualquer um dos quartos. Tinham energias olhando para mim. Então eu sempre fechava as portas. Era como se eu trancasse as entidades nos quartos. Como se funcionasse. Não funcionava. Mas a nossa mente sempre cria mecanismos de proteção. Nossa mente sempre cria mecanismos para dizer, agora você está seguro. Mesmo sabendo que você não estava seguro, mas agora você está seguro. E isso era uma maneira de eu me sentir confortável. Os guias, eles se manifestavam mais quando meu irmão estava dormindo ou quando eu estava sozinho no quarto. Meu irmão dormia que nem uma pedra. Nada acordava meu irmão. Então os guias se aproximavam tranquilamente e eu conversava com eles, porque eu sabia que meu irmão não ia acordar, mas nunca mesmo. Mas a noite era complicado. Os arranhados, eles eram com uma frequência. E era complicado porque eu não sabia muito bem a história, por exemplo, do bicho-papão e da história dessas criaturas. Hoje a gente acessa a internet e você tem esse conhecimento. Mas naquela época, a gente escutava o ranger dos armários. A gente escutava como se alguma coisa saísse do armário mesmo. As mãos pretas em volta das portas eram claras. A madeira era uma madeira que foi envelhecendo com o tempo e apareciam manchas. Tanto dos armários quanto da porta de entrada do quarto, as manchas pareciam que tomavam forma. E era complicado porque a porta de entrada do meu quarto, as manchas deram uma forma a um ser. E esse ser ficava sempre olhando para a gente, como se fosse uma mancha preta mesmo. Mas você conseguia ver os olhos, o desenho dos olhos, a boca, e grande, porque a porta de entrada do quarto deveria ter 1,90 m, 2 metros de altura. Então, essa criatura, ela se fez presente na porta do quarto. Então, mesmo apagando a luz, eu tinha certeza que tinha alguém olhando para mim enquanto eu dormia. Eu tinha certeza de que aquelas manchas que pareciam ser, obviamente, da madeira que foi extraída, não eram manchas. Eram 2 olhos que estavam olhando para mim. Olhando para mim, olhando para o meu irmão, se certificando que a gente estava lá no quarto, quietos. E que a qualquer momento eles poderiam entrar e atacar. Os ataques ficaram mais intensos. E eu sentia muita dor na palma da mão e na planta do pé. Mas dores horrorosas. Dores como se alguma coisa fosse enfiada dentro da minha mão ou dentro do meu pé. Como se alguma coisa realmente atravessasse a palma da mão. E eu acordava, sem brincadeira, com tantas dores que o meu braço ele tinha muita cãibra. E a dor ela vinha da palma da mão até o cotovelo. Ela atravessava o meu braço. E eu acordava segurando a minha mão. Eu lembro. Eu segurava com muita força a mão e eu não podia gritar porque meus pais poderiam acordar. Então eu segurava o grito e eu apertava o braço para tentar segurar a musculatura, mas eu não conseguia. Eu não conseguia. A dor era muito forte, E foram assim anos e anos e anos. Anos esse tipo de dor. E não era justo isso. Agora, quem me causava isso eu não conseguia enxergar. A minha clarividência naquela época não era uma clarividência.
E eu tinha só a sensibilidade de estar sendo observado e poder ver os guias. Mas as criaturas ruins, elas vinham em forma de névoa. E quando eu dizia não, vá embora, aí é que se formavam os olhos vermelhos dessa névoa, enfurecidos contra a minha pessoa. Mas até então eu só via as névoas e névoas e névoas. As sombras e os vultos, eles passavam correndo pelo quarto. Então dava para escutar, por exemplo, o trepidar da porta. Sabe o que é o trepidar da porta? Parece que vem uma corrente de vento monstruosa e faz tum-tum-tum. Só que como pode ter uma corrente de vento num corredor onde todos os quartos são trancados? A minha janela, eu tinha a parte da madeira, né, que tem o quebra-sol e o vidro. Então não tem como ter uma ventania que passe pelo quebra-sol, passe pelo vento, pelo vidro, desça, vá até a porta e fique batendo. Eu sabia que aquele trepidar não podia ser nada natural. Era algo sobrenatural. Era algo que estava avisando que tinha passado ou entrado. O problema é que eles não entravam dessa maneira. Você sentia a pressão na porta como se aquela energia fosse contínua. Sabe o que é uma energia contínua? Imagina que a porta tem esse trepidar. Significa que ela tem o quê? Uma folga. Quando essa criatura passava, eu escutava a porta fazendo pum e ficava. E quando ela terminava de passar, a porta soltava e fazia pum pum. Eu falava, ele entrou. Eu falava, ele entrou. E esse ele entrou foi algo que repercutiu ao longo de toda a minha infância. Eu sempre falava, ele entrou. Ele entrou. Ele entrou. Era algo que foi se repetindo por diversas e diversas e diversas vezes. E ele entrou. Na hora que eu falava, ele entrou, meu corpo automaticamente ficava paralisado. E começava tudo de novo. Todo o processo da paralisia do sono, da mente sendo colocada em uma cena claustrofóbica, em um lugar completamente fechado, isolado, e o corpo tremia. E eu ficava assim por horas. E só parava 2h30, 3h, 3h30 da manhã. Era o horário que ele me largava. E eu acordava desesperado, ia até o banheiro, lavava meu rosto e verificava se meu corpo estava marcado. E às vezes estava. As marcas eram pontos vermelhos, como se fosse impressão, no braço. A mão completamente vermelha. E às vezes apareciam alguns arranhados. Os arranhados, eles se faziam no final do antebraço. Então aqui apareciam arranhados. Eram mais no braço que eu senti os arranhados. Que talvez fosse a maneira dessa criatura me segurar na cama. E como meu corpo reagia com força, afinal, eu era um garoto forte. Olha a minha estrutura. Para me segurar, não dá para ser qualquer criatura. Literalmente. Tinha que ser alguma coisa mais forte. Porque meu corpo reage com força. Então ele segurava com força. Mas o que ele queria? O porquê tudo isso? E logo depois eu sentia a pressão na cama e ele segurava a minha mão de novo, o meu médico. E ele olhava para mim com uma cara dizendo, cara, aguenta firme, pelo amor de Deus. Eu lembro. E eu aguentava firme. Mais uma noite. Mais uma noite. Mais uma noite. E mesmo eu colocando o crucifixo
que eu havia recebido da cerimônia do catecismo na minha cabeceira, ou enrolado em cima da armação de madeira da minha cama, ou mesmo na maçaneta da porta, não era o suficiente para segurar aquela criatura. Como é que ela conseguia desrespeitar um objeto sagrado? Como é que ela conseguia desrespeitar o símbolo de uma fé? Era isso que também me deixava muito indignado. Eu mesmo tendo uma Bíblia do meu lado, um crucifixo, aquilo não era suficiente. Como Deus permitia que, mesmo tendo participado de um catecismo, eu ainda estivesse passando por aquilo? Mas aquilo não me conformava, tá? Aquilo não me conformava. Ué. Bom. É isso. As lembranças, elas vêm com muita força. Bom, meus amigos, é uma história verdadeira. Eu acho que muita gente passa por isso hoje em dia. Muita gente. E o que eu falo pra vocês, meninos de 12, 13, 14 anos que passam por isso, aguentem firme. Aguentem firme. Da mesma maneira como eu aguentei e eu não tinha o menor conhecimento de nada, o que eu falo pra vocês é: aguentem as pontas, cara. Aguentem. Pelo menos, hoje vocês têm a internet para ter o discernimento. E vocês têm até a playlist que eu coloquei, Faça Sua Limpeza de Casas, que ajuda. Ajuda bastante. Mesmo eu não tendo isso na minha época, pelo menos eu posso dizer que façam. Vai ajudá-los e muito a segurar a bronca do que está acontecendo na casa de vocês e pelo menos impor limite a essas entidades, dizendo realmente até onde eles podem ir. Façam, por favor, tá? Então é isso. Esse é o 14º episódio. Eu vou trazer mais episódios para vocês e eu espero que eu compartilhando essas histórias vocês consigam entender melhor o que acontece com vocês. E se eu sobreviver, vocês também vão sobreviver. Bom, meus amigos, tudo isso aqui é verdade. Não estou mentindo, não tenho nem por que mentir. Estou abrindo a minha vida para vocês e tentando resgatar algumas lembranças de coisas que realmente me marcaram. Então fica aqui meu convite para que vocês assistam essa playlist, para que vocês vejam novamente e que comecem a despertar a consciência para aquilo que está ao redor de vocês, porque com certeza tem, tá bom? De novo, muito obrigado a todos vocês pelo enorme carinho, tá? E espero vê-los então nos próximos episódios e bons sustos a todos nós.